todos esses anos que você tem a FC, todos esses anos de carreira, qual a característica que você mais vê para o pessoal optar por trading? É porque as empresas, elas podem tirar o próprio benefício, não necessariamente ela é obrigada a usar a trading para ter o acesso ao benefício, né? Então, exatamente. Por que optar pela trading? A questão do cliente ser detentor do próprio benefício, em algumas situações não é benéfico, como num caso desse de acumulação indireta de benefício, tá? Às vezes um processo de alisão fiscal onde duas inscrições vinculadas aí por conta e ordem ou por encomenda transformam um cenário de venda e de resultado melhor do que o próprio benefício. Um grande exemplo é a sistemática de alimentos, né? Que ela não contempla a importação, contempla a venda, uma antecipação tributária no recebimento da mercadoria de cerca de 1,1% aqui dentro do estado. Utilizando a trade, o cliente vai recolher 1,4%, com essa presunção, com essa alíquota compulsória no recebimento de 1,1%, ele vai ter uma carga tributária efetiva de 2,5% e ele vende com 100% de crédito presumido, destacando a alíquota integral na nota fiscal dele sem redução de base de cálculo. Ou seja, você recolhe 2,5% e acredita 20,5%, é um ganho tributário de 18%. Entendeu? Alimentos em específico é um produto que tem uma margem de lucro apertada, porque é um produto de altíssimo giro, né? São produtos de altíssimo giro, e o cliente tem que ser competitivo. Isso aí a gente vislumbrou essa operação após uma alteração em 2016 ou foi 2018 no PEAP 1 e implementamos aqui com um grande distribuidor de alimentos, também é frigorífico, que é nosso cliente até a presente data. E acho que a gente rodou a operação em março. No primeiro ano, lá em 2016, 18, não me recordo ao certo, deu 2,3 milhões de economia se ele tivesse o PEAP 1 dele para a operação FC Trade PEAP 2 e o cliente com a sistemática de atacado de alimentos. Esses são os cenários que às vezes o cliente não segue para ter o próprio benefício. Outra situação é o cliente simples nacional, o cliente que, vamos dizer assim, está organizando a casa para poder crescer e ainda não tem estrutura para gerenciar o benefício fiscal. Cliente que vende muito para fora do estado, ou até mesmo ele não tem um perfil de cliente definido, varejo, atacado, indústria, serviço, que os benefícios fiscais de Pernambuco estão muito modulados, né, para esses cenários, e pode ser uma operação que no final das contas ele não gere um montante de crédito interessante ao cliente final dele, ou ele não tenha aptidão para uma venda utilizando aquele benefício fiscal ao cliente e termine tributando cheio os 20,5% na saída. Ele teve um deferimento ali utilizando o PEAP 2, por exemplo, mas ele vai vender para uma empresa que é varejo. Aí ele não consegue fazer a operação e teria que tributar. Aí o cliente começa através da trade, vamos dizer assim, amadurece e depois a gente mesmo dá encaminhamento para alguns cenários quando a gente vislumbra aí que o cliente está precisando andar com as próprias pernas e ter uma condição melhor, e mantemos ali o gerenciamento da operação, entre outros serviços que nós agregamos lá no dia a dia da FC Trade. Mas assim, eu acho que o principal cliente que bate na porta é o que quer começar ou que quer procurar um produto novo para o seu portfólio. E a terceira opção é o que está em busca da redução tributária. Esses são os perfis do nosso cliente. E pegando esse gancho, quais os cuidados principais que esse perfil de empresa tem que ter ao contratar uma trade? O que é que ele deve analisar para daí sim contratar uma trade? Acho que qualquer tipo de contratação, seja pessoa física e jurídica, tem que ser vista a idoneidade da empresa, né? Portfólio, indicações. Aqui em Pernambuco ainda é uma
grande capitania hereditária, onde todo mundo se conhece, certo? E estrutura, né? Porque, assim, alguns clientes chegaram já com alguma experiência com outra trades, a carga embarcava e ninguém corrigia documento, para emitir uma nota fiscal eram vários dias, alguns cenários que, se o cliente tivesse feito uma consulta prévia, não simplesmente porque, é amigo de fulaninho e seguiu ali com aquela opção, sabe? E a gente vê essas situações assim do dia a dia para que o cliente, na hora de efetivar a contratação de um prestador de serviço, de uma trade, ele deve atentar. Até porque a importação, por menor que seja, são valores relevantes e pode atrapalhar a vida do empresário, né? Exato, e com a carga tributária aí significativa, né? Então, né, documento sem corrigir, nota fiscal que passa muitos dias para emitir, tudo isso é custo, né? Tá gerando custo, né, diariamente. E o pior de tudo, né? Você fica sujeito a alguma autuação, seja a falta de um NCM num BL, numa WB, o tempo da mercadoria parada, um demuge, um documento errado, num processo de fiscalização, até no próprio lançamento por homologação das informações para a declaração de importação. Tudo isso pode dar uma atrapalhada na vida do empresário. E outra situação que a gente se depara bastante uma pessoa um empresário tinha total potencial para ser um grande importador, ele teve uma primeira frustração com a importação e o cara cria um certo repúdio. Quando fala importação, ele diz, olha, me diga quanto é colocado aqui na porta que eu compro, mas esse negócio de eu ir para o risco da importação, esqueça. São situações traumatizantes que eu me recordo aqui que alguns clientes passaram. Em relação a essa questão do compliance aduaneiro, né, que é muito importante hoje em dia, é uma coisa que a Receita com o incremento das tecnologias, sistemas mais modernos de gerenciamento de risco, então ela consegue aí identificar uma série de falhas, até optar por uma trade dessa que de repente costuma fazer trabalhos irregulares, né, a probabilidade de você pegar um canal vermelho é muito maior, né?